Bom dia a todos. Feliz 2021. Escola Bíblica na Igreja Batista na Praia de Ramos. Começando mais uma lição, começando mais um ano novo. Aí agora 2021, né? Graças a Deus passou 2020, agora 2021 na Escola Bíblica dentro da Primeira Igreja Batista Praia de Ramos. Obrigado por você estar sintonizado aí conosco via canal YouTube. Louvado seja o teu nome, louvado seja o nome do Senhor, por tudo isso que está acontecendo, né? Então, mais uma lição aí começando, né? Agora, mais uma revista começando, certo? Você acompanhou ao longo do trimestre aí estudos do Apocalipse, né? De João. Aprendeu bastante aí, reviu bastante muita coisa. Agora, a nova revista é essa aqui. Estudos do livro de Gênesis, tá certo? Essa é a nova revista Atitude da classe dos jovens e adolescentes, né? No caso aqui da Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos, tá? Então, estudos no livro de Gênesis, a gente vai estar começando essa nova revista desse trimestre, né, desse ano de 2021, começando aí o ano letivo, né, da Escola Bíblica aqui na Praia de Ramos. Vou fazer uma oração nesse instante e depois a gente vai continuando aí nesse bate-papo aí da nova revista, nova lição, novo trimestre. Querido de Deus, no nome de Cristo Jesus, agradecemos ao Senhor pelo ano, agradecemos ao Senhor pela vida, a existência, louvado seja o teu nome, pelo fôlego de vida. Abençoe cada professor, cada aluno, as lições, ó Deus, das revistas sejam profundamente encaixadas no nosso ser, na nossa vida, lógico, com pauta da tua palavra Bíblia, né? Que a tua igreja tem como regra de prática e fé. Isso seja notório em toda e qualquer classe aqui na Praia de Ramos. No nome de Cristo Jesus, abençoe a todos nós sejamos edificados no nome de Jesus. Amém. Essa é a nova revista, ela é assim, né? Tem esse formato, tem esse desenho, né? Essa aqui é a capa. Duas mãos, né? Parece que é a mesma pessoa, né? Fazendo aí, né? Um círculo, né? No globo, aí visualizando, né? O continente, no caso aqui, continente nosso, né? Aparentemente é o nosso, não sei se é da África, mas aparentemente deve ser o nosso. Então é o nosso espaço aqui, né? Continente sul-americano. Então tem esse desenho aí, né? Vamos ver como é que vai ser essa lição, os estudos e tal, né? O desenho aqui em torno parece ser o espaço, né? Tem algumas estrelas, aparentemente, né? Tem esse formato aqui. Então, vamos lá. Aqui na contracapa, né? Tem a propaganda do Paulo Roberto Soria, Felicidade de Verdade. Você quer ser feliz de verdade? Né? Tem essa propaganda aqui. Editora Convicção, né? Que faz as revistas da Escola Bíblica, né? No caso da Igreja Batista, né? Num todo. Então tem essa... Então abrindo aqui, página 1, né? Gênesis inicia o início da minha história, né? Gênesis, o início da minha história. Tem essa... Virando a página aqui, né?
mais algumas propagandas, algumas revistas, né, da editora. Tá aqui a mais nova desse trimestre, né? Então cada revista tá aqui na propaganda, tá? Então, primeira palavra tá aqui na página 1, bom estudo. O autor, né, das revistas lá, daí um bom estudo, faz a menção do bom estudo para todos, né? Página 1, página 2, tem aqui, né, autor dos estudos da EBD, Luiz Turquino Pontes. Esse é o autor dos estudos deste número de atitude. Então é uma única pessoa, né? Tem aqui as informações do Luiz Turquino Pontes, ok? Então essa é a página 2. Página 3 tem aqui as 13 lições dessa revista, né? A lição 1 vai dizer a criação do universo. Lição 2, o ser humano, a razão de ser da criação. Lição 3, o ser humano desvia-se do propósito de Deus. 4, a lição 5ª, 6ª, até a 13ª, né? A história do princípio de tudo é a 13ª lição. Então a gente tem bastante informação aí ao longo desse trimestre, né? O mais novo trimestre, dentro do ano de 2021 já, né? Graças a Deus por isso. Então a gente vai tocando aí esse estudo, né? Essa nova revista Atitude, voltada para o grupo jovem, incluindo aí adolescentes, ok? Então temos aí essa possibilidade do todo, né? Na página 4 tem aqui as leituras bíblicas, né? Primeira semana, segunda semana, terceira semana, até a 13ª semana, né? Então, por exemplo, né? Segunda-feira, né? Amanhã, hoje domingo, segunda-feira, começa aí essa nova sessão. Aí eu não sei se, né, por exemplo, a gente está começando o ano no domingo, né? O ano começou no dia 1º, sexta-feira. Hoje, domingo, já é dia 3. Aí aqui diz de segunda a domingo, ou seja, deve começar amanhã, né, essa leitura bíblica. Então tá aqui a sugestão de leitura bíblica. Aí eu não sei se essa primeira semana de leitura bíblica é baseada para a primeira lição ou para a lição seguinte. Porque o ideal é que essa sugestão de leitura fosse baseada em torno da semana que antecede a revista, a primeira lição, né? Então, não sei se da próxima vez poderia ser pensado dessa forma, desse jeito, né? Porque se começa na segunda, o ano começou numa sexta-feira, né? Então talvez aqui deveria ser sexta-feira, né? E completaria durante a semana. Mas vamos lá. Sugestão tá aí, né? E como a gente sabe que a palavra de Deus ela é atemporal, né? Então sempre vai ter a oportunidade de leitura, né? E o prazer é nosso, o prazer daquele que se delicia na palavra de Deus. Então, tá aí as sugestões de leituras bíblicas semanais, né? Tem aqui primeira semana, de segunda a domingo tem as sugestões. Não tem uma inspiração, né? Não tem uma ideia do que ler, né? Durante a semana, biblicamente falando. Tem aí a base dos estudos, né? De sugestões para a leitura diária, né? São segunda, terça, quarta até domingo tem leitura aí à vontade, baseando-se totalmente em Gênesis, né? Você vê aí que tudo é Gênesis, né? Não tem uma opção de fuga, né? Não tem aquela coisa aleatória, né? Mas tudo está baseado em Gênesis. Gênesis tem livro aberto, né? 50 capítulos
né, diz aqui, né, na 13ª semana, né, tem aí. Então vamos virando aqui, né, a história primordial, página 5. Você está visualizando aí a nova revista da Escola Bíblica, né? Valtair A. Miranda, Rio de Janeiro, escreveu aí a história primordial, tá? Aí vai da página 5, página 6, dentre tantas informações que ele dá, ele fala sobre algumas curiosidades, né? Politeísmo, monoteísmo, polilatria, monolatria, são aí, né, algumas coisas que ele fala dentre tantas informações, né, que é Valtair. O Valtair Miranda, Rio de Janeiro. Então, tá, dá algumas curiosidades aqui. Hammurabi, ok? Fala um pouco de Abraão, de Isaac, de Jacó, Betel, Siquém, livro de Gênesis. Então, da página 5 até a página 11. Página 11. Até a página 11, Valtair, né, dá algumas dicas e orientações aí, faz um esboço legal aí, né, uma abertura maneira sobre o livro de Gênesis, dando aí algumas dicas, falando sobre Isaac, 12 tribos, 12 filhos, Egito. Então, basicamente aquilo que a gente precisa vai estar aqui nessa nova revista da Escola Bíblica da Igreja Batista na Praia de Ramos, ok? Então, se você tem mais interesse no site da Convicção, Editora, tem as 3 primeiras lições de cada revista, tá? Então, essas 3 primeiras lições, lição 1, lição 2, lição 3, está no site da Convicção Editora, tá? Então, www.convicçãoeditora.com.br, tem aí, né, mais informações e orientações aí, cada revista, cada material disponível aí para a edificação da igreja. Então vamos lá, nessa primeira lição. A primeira lição vai falar sobre a criação do universo. Pega a tua Bíblia aí, certo? Se você já tem a revista, se não tem, no site da Convicção tem as 3 primeiras lições. Gênesis, né? Ó, foi fechado o ano em Apocalipse, abriu-se o ano em Gênesis. Gênesis está sendo aberto aí no primeiro trimestre aí da Escola Bíblica, né? Fechou o ano com Apocalipse, abre o ano com Gênesis capítulo 1, é a base, né, do estudo desse domingo. Gênesis capítulo 1, versículo 31, é o texto áureo. Vamos ler aqui, Gênesis 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo o que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Esse foi o 6º dia. Aí já entra o capítulo 2, fechando aí o capítulo 1. Para começar, a criação do universo. A narrativa de Gênesis fornece lições preciosas acerca do processo por meio do qual Deus deu
ensejo à criação. Bastaram-se 6 dias para dar existência ao céu, ao mar, aos homens. O texto de Gênesis informa acerca dos tempos inaugurais, indicando princípios que podem auxiliar no desvelamento da pessoa divina e seu relacionamento com o homem. Nesta lição, será visto que Deus é excelente em tudo o que faz. A mediocridade nunca fez parte dos seus atributos. Após terminar a criação, Deus viu que tudo aquilo que realizara era muito bom. Ele transformou uma região sem forma e vazia, isto é, sem atrativos, em paraíso. Ademais, o primeiro capítulo do respectivo livro sagrado demonstra Deus intensamente interessado em construir um ambiente propício para o desenvolvimento saudável e gracioso da vida humana. Mas também desejoso de que as pessoas pudessem desfrutar de uma vida plena e abundante na Terra. Página 12, Introdução aí da primeira lição da nova revista no ano de 2021. Comentando o texto bíblico, página 13. E Deus viu tudo quanto fizera e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã, o 6º dia. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Após ter completado os atos da criação, Deus contemplou o que fizera e percebeu que estava bem feito. O trabalho realizado teve bom êxito. O texto informa que Deus viu tudo quanto fizera e era muito bom. Não era de se esperar menos de um trabalho realizado pelo próprio Deus. A obra acompanha a competência do seu autor. Não poderia haver quaisquer falhas em um empreendimento projetado e executado pelo próprio Deus. Para ilustrar, conta-se que um falsário, um pintor que ganhava vida tentando imitar a estela dos clássicos, ao ser confrontado por um cliente insatisfeito com a encomenda do símile da Vinci, disse: para ser perfeito somente se eu tivesse o mesmo espírito de Leonardo. A beleza de uma obra provém da competência de quem a produz. Uma obra realizada por Deus não poderia ser menos que perfeita. O mundo, como se vê hoje, recheado de dores e mazelas, não foi exatamente o criado por Deus. O caos, as doenças, os sinistros são fruto de um mundo manchado pelo pecado. É muito comum as pessoas interrogarem acerca dos infortúnios da vida, questionando inclusive a própria existência de Deus, que segundo elas não poderia ser bom e ao mesmo tempo ter criado o mal. Contudo, na realidade dos fatos, tais situações comuns da vida não existiam antes do pecado. Ao contrário, tudo era muito bom. Como se percebe do texto lido, a pergunta que todos deveriam fazer é sobre o motivo de Deus ter dado uma chance aos homens que optaram por seguir o conselho da serpente e não o seu. A terra antes dos 6 dias. Anteriormente à criação, a terra encontrava-se vazia e sem forma. O texto bíblico diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Extrai-se do texto um tom pejorativo em relação às características da terra no período anterior aos 6 dias, isto é, antes
de Deus fornecer seus adendos ao universo, os termos utilizados pelo autor de Gênesis são sem forma, vazia, trevas e abismo. O que ressoa conceitos negativos às características da Terra. Quando Deus deixou a superfície das águas e se dignou executar os atos da criação, Deus transformou o lugar de trevas em um planeta azul, dando forma ao que era vazio. A perfeição era tamanha que depois da obra ter sido completada, Deus a observou e viu que tudo era muito bom. A partir de uma matéria-prima defasada, ele fez o paraíso. A coroa da criação. Chama a atenção o fato do ser humano ter sido formado no sexto dia da criação. Um dos objetivos de Deus ao fazê-lo certamente foi permitir que, depois de formados, o homem e a mulher tivessem todo o amparato necessário para sobreviverem, inexistindo as obras realizadas nos dias precedentes. Não teriam como sobreviver devido à falta de ambiente propício ao desenvolvimento e à escassez de alimentos. Adão e Eva não poderiam vir ao mundo sem que este tivesse pronto para recebê-los. Assim Deus agendou a construção do ninho que viria a receber seus filhotes. Há textos, inclusive nas Escrituras, que comparam Deus a uma grande ave. Em Mateus capítulo 23, versículo 37, lê-se: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos como uma galinha junto os seus filhotes debaixo de asas, e não quiseste. Deus ansiava proteger seus filhos, desde o início de todas as coisas, comportando-se como qualquer pai ou mãe que antes do filho nascer, prepara-se para recebê-lo, arrumando o quarto, comprando o berço e as fraldas, passando os lençóis. Tem um destaque aqui, né? Página 14. O plano da criação do Criador era, de fato, forjar um ambiente propício para a sobrevivência dos seus filhos. Ok? A coroa da criação, então, essa parte que eu acabei de ler nesse instante aqui. Outra parte, né? Página 14. Éden, um lugar de delícias. Nota-se ainda que Deus não pensou somente em construir um mundo onde os seres humanos pudessem sobreviver, mas fez questão de fazer de uma forma que eles pudessem gozar e aproveitar todas as delícias dos cosmos. O plano do Criador era, de fato, forjar um ambiente propício para a sobrevivência de seus filhos, mas também um paraíso no qual as pessoas pudessem viver experiências deleitosas. Havia, portanto, no Éden, plenitude em proporções que não se pode conhecer nos dias atuais, pois, após o pecado, a terra deixou de funcionar como deveria, gerando disfuncionalidade nas mais variadas direções. Lugar de delícias, Éden, ok? Página 15. O primeiro ato da criação de Deus foi a luz. O primeiro ato da criação de Deus foi a luz. É o tópico aqui na página 15. Vou ler. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. O mais interessante é que a luz existiu antes mesmo de haver sol. Este somente seria criado no quarto dia.
Muitos questionamentos, discussões já houve em relação a esta inusitada situação. Mas o fato é que Deus criou a luz antes de existir o sol. A Bíblia não relata que tipo de luz era essa. Sabe-se, contudo, que havia um tipo de iluminação, não proveniente do astro-rei, o Sol. Ao contrário, fora criada para reger o dia. O Sol, ao contrário, fora criado para reger o dia. Se Thomas Edison conseguiu criar uma iluminação não proveniente do Sol, não há por que duvidar que Deus poderia fazer o mesmo ou muito mais. Existem muitos tipos de luzes e nem todas provenientes do Sol. Há, por exemplo, a luz elétrica, a luz do fogo, a luz própria de alguns animais, enfim, diversas são as luzes. A questão é que, sem luz, não poderia haver vida no planeta Terra. A luz é essencial para a existência. Ora, como no terceiro dia, portanto, antes da formação do Sol, Deus criou a vegetação. Era fundamental que já houvesse um tipo de luz para sustentar as plantas criadas, permitindo a realização da fotossíntese. Não há vida onde não há luz. Certo dia foi esquecido um saco de papelão debruçado sobre uma parte de um imenso gramado. Depois de uns 10 dias, a grama estava totalmente seca. A luz é de tamanha importância para a vida humana que Jesus chegou a se comparar a ela. Disse ele: eu sou a luz do mundo. Ok, então, lição em foco da primeira lição desse trimestre de 2021. Assim como Deus, seus filhos precisam desenvolver obras de excelência. Tudo quanto fizerem deve ser realizado consoante os mais altos padrões. Se é para fazer, que seja bem feito. Desta forma, os seguidores de Jesus, se quiserem ser como seu mestre, devem ser reconhecidos por realizar todas as suas tarefas com esmero e diligência. Jesus diz em Mateus 10, 25, página 16: basta aos discípulos ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Ou seja, ser como Jesus deve ser a meta de todos os que seguem. Ora, se Deus agiu com excelência em tudo, o que fazem seus discípulos deveriam caminhar sobre o mesmo valor. Nota-se também que Deus agiu transformando a realidade. A matéria-prima que tinha em mãos era ingrassa, sem cor, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. As pessoas podem agir da mesma forma, ou seja, a partir de uma realidade complicada, gerar transformação, colorindo espaços que, no contexto atual, podem estar em preto e branco. O desafio do cristão é proceder à construção de um mundo melhor, tendo Jesus como exemplo primordial. Para tomar uma atitude, a obra acompanha a competência de seu autor. Não poderia haver quaisquer falhas em um empreendimento projetado e executado pelo próprio Deus. Deus transformou as trevas em vida. Deus desejava que seus filhos tivessem mais do que a provisão necessária. Queria que se divertissem. Tá aí a primeira lição da nova revista Atitude, falando sobre Gênesis, ok? Então, tá aí a narrativa da criação do universo, passando aí pelas coisas que envolvendo a Terra, né? Datas, né? E dias que foram construídos. Destaque aí a coroa da criação, que é o ser humano. Éden,
é um lugar de delícias, né? Deus, quando cria as coisas, cria a luz em primeiro lugar, né? O primeiro ato da criação de Deus foi a luz. Deus cria a luz primeiro, tá certo? Então, dando todo esse esboço aí sobre a criação do universo e tudo que diz respeito a isso. Baseado no capítulo 1 de Gênesis, está aí a primeira lição desse trimestre, ok? Então, semana que vem, Deus assim permitindo, a nova lição será o número 2, tá? Então, estamos em 2021, 2020 já se passou, graças a Deus, estamos aqui para poder continuar a prazer da oportunidade de propagar a palavra de Deus a todos os cantos, toda hora e todo momento, tá certo? Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe a todos, ok? Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela certeza e a convicção que o Senhor existe, pela fé que temos e essa certeza, essa convicção, essa vontade, ó Deus, de lembrar do Senhor e fazer manifesto que o Senhor existe, deve ser sempre o nosso penhor aqui na terra. Nada acontece por acaso. Nada existe por acaso. O que a gente olha no céu, o que a gente enxerga na terra, o que a gente toca aqui nesse mundo, nada acontece por acaso. O Senhor mesmo criou, o Senhor mesmo desenvolveu, o Senhor mesmo datou todas as coisas. Obrigado. Obrigado pela tua bênção, pela tua proteção. Nós, seres humanos, ser a coroa da sua criação. Muito obrigado por isso, louvado seja o teu nome. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Que esse 2021, a sua igreja, o seu povo, viva de acordo com todos os procedimentos revelados na tua palavra. Que assim seja para todo sempre, até quando o Senhor nos buscar, para viver a extraordinária, maravilhosa vida na Nova Jerusalém, que o Senhor construiu para todos aqueles que são salvos, todos aqueles que receberam o seu Filho Jesus, que é a luz que nos tira do pecado, das trevas, da escuridão e nos leva ao seu reino de luz. Louvado seja o teu nome, abençoe a todos quantos estão presentes na igreja, todos quantos estão ausentes por causa da possibilidade do contágio ou da propagação do vírus do Covid, que ainda existe nessa época, nesse tempo, em 2021. Obrigado pela sua proteção, nos abençoe, não somente nesse momento, mas para todo sempre. Que assim seja o teu desejo para conosco, no nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado a todos, Deus abençoe.